Então, eu quero começar conversando um pouco com vocês sobre a ciência e a fé, porque este é um tema também que é muito mal explorado na universidade. Muitas vezes se diz para o estudante acadêmico assim: olha, se você quiser ser um bom pesquisador, um bom cientista, você não pode se envolver com esse negócio de religião, com essas crendices, com a Bíblia, com essas coisas, que essas coisas são coisas mitológicas, são crendices. Ou seja, querem jogar a ciência contra a fé. Eu escrevi um livro sobre isso, Ciência e Fé em Harmonia. Não há a menor oposição entre a ciência e a fé. Pelo contrário, ambas se ajudam. Na última encíclica, uma das últimas encíclicas que o Papa João Paulo II escreveu, não é? Fides et ratio, a fé e a razão. O que o Papa disse? Na primeira linha da encíclica, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Fé e razão, ciência e fé, são as duas asas. Um pássaro não consegue voar com uma asa só. Então também o cristão, só com a fé ou só com a ciência, ele não contempla a verdade absoluta. Não é? Desde o tempo de Santo Agostinho, século IV, ou talvez até antes, a igreja aprendeu a usar a ciência a serviço da fé. Santo Agostinho foi lá buscar nos filósofos gregos elementos para ele compreender melhor a revelação. Então foi lá em Platão, não é? Mais ou menos 8 séculos depois, São Tomás de Aquino foi lá em Aristóteles, e ele foi inclusive criticado na época. Como vai lá buscar num filósofo pagão uma ferramenta para poder entender melhor a revelação? Depois a igreja se convenceu que São Tomás de Aquino estava certo, porque não usava a escolástica. A escolástica é exatamente isso, o uso da razão para compreender melhor a revelação. A igreja entendeu que São Tomás sabia muito bem separar o que prestava daquilo que não prestava em Aristóteles e usar o raciocínio, não é? Para entender a revelação. E escreveu a belíssima Suma Teológica, depois a Suma dos Gentios, não é? Que até hoje é marco na igreja. Então não há oposição entre a ciência e a fé. Aqueles que querem jogar a ciência contra a fé contra a ciência, e querem fazer com que os estudantes deixem a fé, é porque não conhecem essa fé, não viveram essa fé, não experimentaram essa fé. Quando eu fazia meu doutorado no ITA em Ciências Aeroespaciais, já vai longe, 1978, ao mesmo tempo eu fazia um curso de teologia à noite. E para mim era uma alegria sair de um curso de cálculo tensorial de Einstein e eu ir lá para um curso de teologia sistemática. Era uma alegria para mim. Eu via as coisas se perfeitamente harmoniosas. E nós precisamos. Então, o que eu quero mostrar a vocês é isso, não é? Eu creio que pelos slides que a gente vai passando aí, a gente vai poder entender isso melhor. Se alguém não estiver conseguindo ver bem, mude de lugar. Depois do intervalo, outra pregação, a gente vai colocar um painel melhor aqui, tá? Para vocês enxergarem melhor. Papa Bento XVI, falando da situação do mundo de hoje, Bento XVI diz assim: no mundo ocidental de hoje, vivemos uma nova onda de iluminismo drástico. O que é o iluminismo? Vocês sabem, aquele tempo de racionalismo, de materialismo, lá dos séculos 18 e 19, ok? Onde só valia a razão, onde o que não pode ser provado no laboratório não tem valor. Era o iluminismo. O Papa diz: hoje nós estamos vivendo de novo um iluminismo. Eu queria destacar ali a palavra que ele usa, drástico, ou laicismo. Não é laicidade. A laicidade é uma coisa boa, o laicismo não. Como se queira chamá-lo.
tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos, e nele Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente. Nós estamos construindo um mundo que não tem lugar para Deus. Deus está sendo expulso do mundo. É a chamada secularização, né? Não se bebe mais diretamente da fonte, mas sim do recipiente em que a água nos é oferecida. Os homens reconstruíram o mundo por si mesmos, e tornou-se mais difícil encontrar Deus neste mundo.